Ok. Bom, pessoal, muito boa noite para quem já ingressou conosco aí. Então, nós estamos em mais uma edição dos Encontros Mensais da Ansub. Hoje a gente tem a satisfação de contar com a presença da professora Simone. Eu conheci a professora Simone há pouquíssimo tempo, né? Conheci pessoalmente, porque os trabalhos a gente já acompanhava, né? E em um evento em São Paulo, e fiz o convite para ela participar dos nossos encontros aqui prontamente. A professora Simone aceitou. E hoje a gente está tendo aí a satisfação em trazê-la para falar para nós sobre a qualidade de luz, né? E a sua repercussão aí, principalmente focando, né, na produção em recipientes, porque, como vocês sabem, nós trabalhamos, focamos em substratos e tudo aquilo que envolve, né, o uso desse insumo, né? Lembrando, então, que a ANSUB é uma associação que envolve produtores, pesquisadores, comerciantes, né, do insumo substrato para plantas. Então, tudo que envolve o uso desse material é de nosso interesse, né, divulgar, e esses encontros têm servido para isso, né? Então, a gente faz essa divulgação, né, contamos sempre com um alto nível dos nossos palestrantes, e hoje não é diferente com a professora Simone, tá? Então, eu passo agora a palavra à professora Simone, né, agradecendo já de antemão pela presença aqui conosco, né, e passo a palavra para ela se apresentar e depois fazer a sua palestra aqui. Muito obrigado, professora Simone, fica bem à vontade, tá? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Claudimar pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco da nossa experiência, né, sobre as pesquisas que a gente vem fazendo na área de iluminação artificial. Então, eu trabalho com iluminação artificial, estava falando com o professor Claudimar desde 2014. Nós iniciamos os estudos em ambiente protegido, também na produção em substratos, né, para tomate, para pepino, para pimentão. Depois nós estendemos também para as folhosas e hidroponia, estendemos para o cultivo indoor e também para o cultivo em campo. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder fazer essa apresentação e depois, então, né, professor, a gente abre para as perguntas, correto? Então, eu vou colocar aqui agora no modo apresentação. Aí, qualquer dúvida, estou aqui. Bom, então, o título, né, da nossa palestra é Qualidade da Luz e sua repercussão na produção em recipientes. Nós sabemos da importância da produção em cultivo protegido, né, as empresas aí que produzem estufas agrícolas vem crescendo significativamente no mercado, porque nós sabemos que as adversidades climáticas estão cada vez mais frequentes. Com isso, nós temos limitações de produção no campo, principalmente para as hortaliças, que têm alto valor agregado. E, para isso, o cultivo protegido, ele permite que você cultive o ano todo, ele permite que você possa ter maior produtividade, porque você consegue estender o ciclo de várias culturas, como tomate, pimentão, né, que são culturas aí que você consegue produzir até em períodos próximos de um ano, até um pouco mais, dependendo da sanidade das suas plantas, em substratos. Então, nós temos essas vantagens de produzir em ambiente protegido. Porém, uma das grandes desvantagens que nós temos nesse ambiente, que a gente não pode esquecer, é que a luminosidade ela já vai ser reduzida dentro da nossa casa de vegetação, justamente porque o filme plástico, que é um material que nós usamos na sua maioria para a construção das estufas no Brasil, ele já reduz a transmissão da radiação. Por quê? Porque parte dessa radiação vai ser refletida para a atmosfera, uma outra parte vai ser absorvida pelo filme e
o restante vai ser transmitido. Então, em função dos diferentes tipos de filmes agrícolas que nós temos no Brasil, o percentual de transmissão ele varia de 78% para filmes que são fotoconversores, aí para filmes que têm uma capacidade de transmissão maior, porém deixa de possuir aditivos que sejam aí de maior nível de tecnologia, transmitindo aí em torno de 92%, 94%. Então, já de início, nós temos uma redução na transmissão dessa radiação. E um outro fator de extrema importância no Brasil é o fato do Brasil ser um país muito agrícola, nós temos muita movimentação das áreas, né? Isso gera muita poeira no ar, então ocorre a deposição de partículas sobre a superfície do plástico. E essas partículas, elas vão aumentar o percentual de absorção e de reflexão. E aí nós observamos em várias condições reduções que podem chegar até a 60% da radiação solar externa, comparativamente com o que a gente tem dentro do nosso ambiente protegido. Então, esse é um cenário que realmente viabiliza muito o uso da iluminação artificial para que nós possamos garantir a produtividade e a qualidade das nossas plantas. Bom, mas o que essa tecnologia oferece, né? Qual é o diferencial dela? Quando nós trabalhamos com lâmpadas LED, que vocês estão vendo aqui neste desenho, nós podemos trabalhar com comprimentos de ondas específicos, comprimentos de ondas que podem nos trazer tanto aumento de produtividade quanto aumento da qualidade. Então, nós podemos fazer, a partir de LEDs monocromáticos, né, combinações diferentes, composições espectrais diferentes, para atender às exigências da nossa espécie. Então, um fator de grande importância é que a iluminação artificial ela pode ser usada para suplementar a luz natural, como a gente acabou de comentar, ou seja, em função das adversidades climáticas, pelo fato da transmissão ser afetada não só pelas características do filme plástico, mas também pela deposição de poeira, pelo desgaste do próprio filme, que vai perdendo as suas propriedades ópticas, né? Os aditivos, eles vão perdendo a sua atividade ao longo do tempo, e esse envelhecimento também pode provocar uma redução na transmissão da radiação. E, além disso, nós sabemos que, embora o Brasil seja um país de clima tropical e subtropical, nós temos também várias condições de dias nublados, chuvosos. Isso reduz sensivelmente a incidência de radiação solar, né? A intensidade luminosa diminui muito. Então, por isso, a luz artificial tem sido utilizada como suplementação da luz natural. Além disso, a gente também pode usar a iluminação artificial para controlar o fotoperíodo, estendendo o comprimento natural do dia. Desculpa. E que benefícios isso traria? Você teria um tempo de exposição maior das suas plantas à iluminação, através da iluminação, né, artificial, e com isso você pode acelerar ciclos de produção, você pode aumentar a produção de biomassa, você pode estimular a morfologia da planta, gerando maior número de hastes, maior número de vagens, de grãos, de frutos. Então, tem uma série de benefícios que essa tecnologia pode produzir. Bom, mas de fato, o que as plantas, né, aproveitam da radiação solar incidente sobre elas, né? Então, veja, a radiação solar ela vai ser utilizada tanto na faixa do visível, como nós temos a radiação proveniente do Sol, que emite comprimentos de ondas na faixa do UV, UVA e UVB, e também aquela radiação com comprimentos de ondas superiores a 780 nanômetros e que vai até em torno de 2.500, um pouco mais nanômetros, que é a faixa de radiação responsável pelo aquecimento
da Terra. E claro, essa energia toda que chega na superfície, ela vai ser dissipada durante o período noturno pelo fenômeno de reflexão, para que nós possamos então manter a temperatura na Terra de forma habitável. Mas dentro dessa faixa da radiação, então, nós temos a radiação que a gente chama de radiação de luz visível, aquilo que o olho humano é capaz de enxergar, que está dentro aí dessa faixa de 380 a 760 nanômetros. Então, dentro da faixa do visível, nós temos aí a radiação, parte da radiação na faixa do UV, o espectro de radiação que nós temos na faixa do azul, na faixa do verde, amarelo, laranja, vermelho, e nós temos radiação infravermelho, que nós chamamos de infravermelho próximo, que está em torno de 700 a 730 nanômetros. Então, essa radiação na faixa do visível, a planta é capaz de identificar a partir dos seus pigmentos, que são absorvedores de luz, e também a partir dos seus receptores, que nós vamos ver logo adiante, para que a gente possa entender de fato como as plantas então respondem aos diferentes comprimentos de ondas. E dentro dessa faixa do visível, nós temos o que todos vocês conhecem, né? A radiação fotossinteticamente ativa, que vai de 400 a 700 nanômetros, ou seja, essa radiação que vai da faixa do azul até a faixa do vermelho, né? Então, dentro desse espectro de radiação, chamado de radiação fotossinteticamente ativa, as plantas absorvem em maior proporção para realizar o seu processo fotossintético. Então, dentro dessa faixa de radiação fotossinteticamente ativa, um dos comprimentos de ondas que mais se destacam são os comprimentos de ondas na faixa do azul e na faixa do vermelho. Por que eles são pigmentos que se destacam? Porque, na verdade, depois eu mostro, porque, na verdade, são os pigmentos mais utilizados pelas clorofilas presentes nas folhas, tanto as clorofilas A quanto as clorofilas B. E claro que as plantas também respondem, como a gente já falou, aos outros comprimentos de ondas. Mas é super importante a gente ter em mente que a composição química da planta, ou seja, a sua genética, ela pode expressar os genes de forma diferenciada. Então, isso significa que uma mesma composição espectral, né, se eu estou trabalhando com uma determinada composição espectral, ela não vai servir para todas as espécies. E mesmo dentro de uma mesma espécie, uma composição espectral, ela pode não ser adequada para os diferentes cultivares. Então, isso a gente tem que ter em mente, que a influência do material genético é muito grande na expressão dos seus genes, com relação a esse estímulo que a planta recebe a partir da iluminação, considerando, então, os diferentes comprimentos de ondas dentro da faixa do que a gente chama de luz visível. Bom, então, a qualidade da luz, ou seja, ela vai ser avaliada pelos comprimentos de ondas que a compõem e as frações de cada comprimento de onda. Então, além das combinações de comprimentos de ondas diferentes, nós temos que levar em consideração quais são as proporções de cada comprimento de onda. Por quê? Porque a alteração da proporção de um determinado comprimento de onda já pode alterar completamente a resposta do seu material genético àquela iluminação artificial. Bom, mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque o que os produtores mais perguntam para a gente é qual o comprimento de onda que eu vou utilizar para o cultivo aqui do meu tomate ou da minha pitaia, ou do meu morango. Ou seja, a resposta que os produtores querem é
que você indique um comprimento de onda, ou seja, uma composição espectral, que seja ideal para todos os materiais genéticos ou para as espécies que ele está de fato cultivando. E não existe esta receita, porque realmente cada material genético pode responder de forma diferente. Na média, eu posso ter aumento de produtividade para alguns segmentos com a mesma composição espectral, mas dependendo da espécie e dos materiais genéticos, a resposta ela muda completamente. Então, isso é fato, não há uma receita de bolo para você fazer uma recomendação da composição espectral ideal que funcione para o seu sistema produtivo, independente do seu material genético, da sua espécie. Isso, de fato, não existe. Bom, e a gente tem que ter em mente também que a composição espectral sozinha, ela não vai te dar uma resposta maximizando a sua produtividade ou a qualidade da sua lavoura. Por quê? Porque a resposta da planta, ela depende não só da composição espectral, mas da intensidade luminosa, ou seja, a quantidade de luz que o seu material vegetal está recebendo, né, por unidade diária e por tempo. Como a fotossíntese, ela é um processo quântico, nós expressamos a intensidade luminosa em watts por metro quadrado ou em micromols por metro quadrado por segundo ou em mol por metro quadrado por dia. Então, a intensidade luminosa tem, juntamente com a composição espectral, uma influência muito grande na resposta do seu material genético. Mas também só esses dois fatores não são suficientes. Por quê? Porque, além disso, existe o fator tempo de exposição, período de exposição. Quando eu estou trabalhando com uma determinada cultura, eu não preciso iluminar essa cultura desde o dia que eu fiz o transplante das mudas. Eu posso utilizar a iluminação artificial em determinadas fases fenológicas do desenvolvimento da minha lavoura. Eu posso mudar essa intensidade luminosa e essa composição espectral em função dos estados fenológicos, mas, além desses dois fatores, eu tenho que considerar, então, também o tempo em que essas plantas vão ficar expostas à radiação, à iluminação artificial. Então, são três fatores: composição espectral, intensidade luminosa e o tempo de exposição. Vamos pegar uma cultura de grande importância econômica que a gente produz muito em substratos, né, que é o tomate. O tomate, ele precisa, no mínimo, de 6 horas de luz por dia para ele ter uma determinada produtividade. Porém, claro que o tomate vai se desenvolver muito melhor quando ele fica exposto em um período de iluminação de 12 a 16 horas de luz. Então, em regiões onde a gente não consegue atingir esse número de horas de luz, nós devemos, então, fazer o uso da iluminação artificial na forma de suplementação ou, em vários casos, né, em determinados períodos, com uma única fonte de luz. Então, esse é um fator de extrema importância. Então, eu coloquei aqui que, de uma maneira geral, as plantas, né, considerando os diferentes tipos de espécies, de cultivares dentro de cada espécie, dependendo também do estágio fenológico, as plantas vão responder, em média, em torno de 6 a 30 mols de fótons por metro quadrado por dia. Esse cálculo que eu fiz foi considerando um número de horas de luz por dia em torno de 12. Então, para isso, normalmente nós utilizamos luminárias que variam aí com relação à intensidade luminosa entre 100 a 600 micromols de fótons por metro quadrado por segundo. Então, a gente expressa a radiação fotossinteticamente ativa em
mols de fótons, porque a fotossíntese é um processo quântico, ou seja, a fotossíntese depende da quantidade de radiação solar que vai ser recebida e que vai ser, de fato, capturada aí pelos pigmentos, que vão converter essa energia luminosa em energia química para a produção de carboidratos e claro, de vários outros compostos a partir disso, para o seu metabolismo e para o seu desenvolvimento. Então, por isso que a gente expressa na agricultura a intensidade luminosa usada na agricultura em termos de mols de fótons ou micromols de fótons por metro quadrado por segundo, que são valores instantâneos, e mol por dia, como eu falei, são valores diários, porque interessa também o comprimento do dia, ou seja, o tempo que essa planta ficou exposta à radiação. Bom, e a intensidade luminosa e também a composição espectral, ela pode variar em função dos estados fenológicos da cultura, ela vai depender também da intensidade, né, ou seja, da disponibilidade da radiação solar. E a intensidade luminosa, então, que a gente falou que é a quantidade de radiação que vai ser recebida, né, por unidade diária e por tempo, ela vai, então, ser expressa nessas unidades que nós falamos, e a radiação solar aqui global, nós podemos expressar em megajoules por metro quadrado por dia, ou em joules por metro quadrado por segundo, se forem valores instantâneos, porque aqui nós estamos considerando não só a faixa de comprimentos de ondas que as plantas aproveitam para a realização da fotossíntese e para o estímulo de determinados receptores que vão resultar em mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas, mas quando a gente fala em radiação solar global, nós temos que considerar também a questão dos comprimentos de ondas que produzem calor, né, que realmente estão na faixa, como eu disse, de 780 a mais ou menos 2.500 nanômetros, só para a gente poder compreender. Bom, mas essas luminárias, né, que vão ser compostas por diferentes combinações de comprimentos de ondas diferentes, né, elas devem estar alinhadas à composição química daquele seu material genético. Então, as plantas, elas possuem, como nós sabemos, né, os pigmentos, que são absorvedores de luz, que nós conhecemos, os pigmentos aí mais conhecidos por vocês, são as clorofilas A e clorofila B. As clorofilas A e B, elas absorvem principalmente radiação na faixa aqui do azul e na faixa do vermelho, por isso que eu coloquei essas duas setinhas aqui com essas cores, mas também a gente não pode esquecer que as clorofilas também absorvem radiação na faixa do verde em uma proporção menor do que a radiação na faixa do azul e na faixa do vermelho, mas a radiação na faixa do verde é capaz também de estimular o processo fotossintético e tem uma grande vantagem da radiação na faixa do verde, é que ela tem maior penetração em profundidade. Então, para plantas estratificadas, ou seja, que tem um porte de crescimento elevado, como tomate, como pepino, como pimentão e outras culturas, né? A iluminação na faixa do verde é capaz de penetrar naquelas partes do dossel que são mais autossombreadas, que é a parte mediana e inferior do dossel, porque a maior parte da luz vermelha e azul vai ficar concentrada principalmente na porção mais superior, pelo fato desses comprimentos de ondas eles não terem aí uma penetração maior no dossel. Então, isso é um fator que a gente deve considerar. Além disso, nós temos outros pigmentos que são capazes também de absorver luz, que são as antocianinas, elas podem absorver radiação na faixa do V e na faixa do azul.
E nós temos também os carotenoides, beta-caroteno, luteína, zeaxantina, violaxantina, anelxantina. Então, são carotenoides também capazes de absorver radiação na faixa do VA, na faixa do violeta e na faixa do azul. Esses pigmentos, eles são considerados fotoprotetores porque a eficiência realmente de conversão dessa energia absorvida em energia química, né, é menor do que as clorofilas A e B. Então, quando esses pigmentos, como antocianinas e carotenoides, absorvem radiação, ocorre uma dissipação maior dessa energia na perda na forma de calor, né, e de outras formas aí de perdas de energia, para que o vegetal também possa se proteger em condições de excesso de radiação. Então, são pigmentos menos eficientes, como eu disse, nessa conversão da energia luminosa em energia química, com o objetivo de dissipar uma proporção maior dessa radiação que foi absorvida, com o objetivo de proteger o aparato fotossintético sem que haja danos, né, nos tecidos aí, e também no mecanismo para a realização da fotossíntese. Mas a gente sabe que em condições mais críticas, claro, o vegetal, ele pode, o seu material genético, entrar em estresse se você tiver um excesso muito grande de radiação e de iluminação artificial, que a planta não é capaz de suportar, e desta forma os danos oxidativos vão gerar aí radicais livres que vão te levar à redução do crescimento da sua planta, vão afetar a sua produtividade. Bom, e além desses pigmentos, as plantas também possuem fotorreceptores. Esses fotorreceptores, eles são capazes também de identificar pequenas mudanças. Eu achei que tivesse caído aqui. Ah, desculpa, porque eu olhei aqui na minha tela e não vi vocês, fiquei preocupada. Então, os fotorreceptores, eles também são capazes de identificar pequenas mudanças que ocorrem no espectro de luz, tanto na intensidade também, quanto na direção da luz. Então, quais seriam os fotorreceptores mais conhecidos? Fitocromos, criptocromos, fototropinas e o VR8. Então, esses fotorreceptores, eles podem, como a gente colocou aqui, identificar mudanças pequenas que ocorrem na intensidade luminosa, que ocorrem na composição espectral, e desta forma, essa identificação pelos fotorreceptores podem gerar uma série de mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas no seu vegetal, e isso, claro, vai te levar aí a consequências positivas ou não, ou negativas. Bom, um dos mais conhecidos por vocês são os fitocromos, né? Os fitocromos, eles vão absorver radiação tanto na faixa do vermelho quanto na faixa do vermelho distante, ou o infravermelho próximo, depende aí da nomenclatura que vocês querem adotar. Então, quando os fitocromos, eles absorvem radiação na faixa do vermelho, eles se tornam ativos. Quando eles absorvem maior proporção de radiação na faixa do vermelho distante, ou seja, em torno de 730 nanômetros, eles passam da sua forma ativa para a sua forma inativa. Mas o que significa isso em termos práticos? Quando nós iniciamos o dia, né, o sol ele se abre aí, a proporção de radiação na faixa do azul, ela é maior, ela é intensa, porque nesse período inicial aí do dia, a luz azul, ela vai estimular sensivelmente a abertura dos estômatos para que a gente inicie, então, o processo fotossintético.
Bom, mas ao longo do dia, a composição espectral da luz solar, ela também vai sofrendo modificações, alterações. E a partir do momento que o dia vai caindo, você vai aumentando a proporção de radiação na faixa do vermelho distante em relação ao vermelho. Isso significa o quê? Significa que a relação entre a radiação na faixa do vermelho em relação à faixa do vermelho distante diminui. Portanto, você vai ter maior proporção aqui, você vai aumentar, né, a proporção de fitocromos inativos. Os fitocromos inativos, as plantas identificam como se elas estivessem numa condição de escuro. Então, nessa condição de escuro, realmente, isso pode gerar essas alterações que nós consideramos negativas na morfologia da planta. Então, isso ao longo do dia, quando você tem sol, essas alterações também acontecem quando você tem nuvens passando em cima da sua casa de vegetação, ou você tem um dia chuvoso, um dia inteiro nublado, ou parte do dia nublado. E isso, ao longo do período, ele vai se acumulando, ele é acumulativo. Então, vamos imaginar que você tem uma estufa que está produzindo tomate, e eu fiquei com uma atmosfera em torno de 10, 15, 20 dias sob dias nublados, muitas nuvens. Nesta condição, realmente, a proporção de fitocromos inativos, ou seja, essa relação vermelho-vermelho distante, ela diminuiu. Isso vai identificar, as plantas vão identificar que elas estão numa condição de falta de iluminação. Isso vai gerar alterações morfológicas. Que alterações morfológicas nós mais observamos nessa condição? Estiolamento de plantas. Então, no caso do tomate, o tomate ele fica com os internódios mais longos, você vai ter um crescimento estimulado no sentido da dominância apical, você pode ter redução da sua área foliar. Por quê? Porque isso trouxe alterações morfológicas para que ela agora se adapte àquela condição de menor intensidade luminosa na faixa do vermelho, porque você teve alterações na atmosfera que te levaram a isso. Então, vejam a sensibilidade desses receptores na identificação destes comprimentos de ondas que são de extrema importância para você ter respostas morfológicas positivas. E quando você tem uma intensidade luminosa e uma composição espectral ideal, você tem como objetivo estimular a produção de fitocromos, então, mais ativos. E quais seriam as consequências morfológicas? Internódios mais curtos, portanto, um caule com um calibre maior, folhas com maior área foliar. Então, vejam que a planta ela responde de forma positiva ou negativa, dependendo do que você, de fato, tem na sua atmosfera. Daí, mais uma vez, a importância, então, da suplementação nestas condições, principalmente na região sul do Brasil, onde nós temos aí, em várias regiões, muitos dias nublados, que vem reduzindo significativamente a produtividade. Os criptocromos também, eles absorvem aí radiação na faixa do VA, na faixa do azul, na faixa do verde. Então, eles são capazes também de identificar esses comprimentos de ondas que podem, inclusive, estimular a síntese do metabolismo secundário, como, por exemplo, a produção de pigmentos, como antocianinas, podemos estimular a produção de outros aí, carotenoides também, licopeno, e, além disso, esse estímulo também no do metabolismo secundário pode também induzir maior tolerância da sua espécie às adversidades climáticas. Nós temos também as fototropinas que vão também identificar comprimentos de ondas que vão identificar o excesso ou a falta de luminosidade.
Então, o excesso ou a falta de luz pode gerar também alterações, inclusive na estrutura e no mecanismo de absorção dessa radiação pelos pigmentos. Então, a gente está observando aqui duas figuras que, em condições de menor luminosidade, os cloroplastos, eles ficam, então, em uma posição transversal à incidência dos raios solares, com o objetivo de ter maior área de exposição para tentar capturar maior radiação, já que ele está numa condição de baixa luminosidade. Quando você tem excesso de radiação, uma das formas da planta se proteger é mudando, então, o posicionamento dos seus cloroplastos aqui, agora ficando alinhado, né, no sentido da incidência dos raios solares, com o objetivo de reduzir a sua área de exposição e, com isso, reduzindo a absorção de radiação numa condição de alta luminosidade. Então, veja, a relação entre esses receptores, a proporção entre os pigmentos absorvedores de luz podem variar em função das espécies, em função dos cultivares dentro da mesma espécie, e, além disso, os comprimentos de ondas podem também afetar a expressão de genes que vão levar a alterações, como a gente falou, tanto morfológicas, fisiológicas, como bioquímicas, para que a gente pudesse, de fato, entender o papel da luz, a necessidade de você realizar todo o sequenciamento genético daquele material que você está trabalhando. A gente sabe que isso, a nível de pesquisa, tem um custo muito alto. Então, para a gente, de fato, entender como a iluminação afeta um determinado material genético, normalmente nós fazemos uma série de experimentos, testando composições espectrais diferentes, intensidades luminosas diferentes, períodos de exposição, para que nós possamos entregar para o produtor qual é, de fato, a melhor forma dele fazer a aplicação da iluminação artificial, já que esse trabalho, né, essa pesquisa muito mais aprofundada, de você entender, de fato, como cada composição espectral afeta a expressão de genes, o custo da pesquisa realmente seria muito mais elevado. Então, de fato, por isso que a gente, quando a gente tem aí uma situação onde a gente tem uma ideia do que pode acontecer com aquele material genético, mas a gente não tem uma total clareza da resposta da planta, é por isso, então, que a gente observa em várias universidades que fazem, né, experimentos, pesquisas com iluminação artificial, testando diferentes combinações espectrais, diferentes tempos de exposição, diferentes intensidades luminosas, variando inclusive esses fatores em fases fenológicas de interesse para aquele seu sistema produtivo. Então, a gente tem que deixar claro isso para que a gente possa entender e o produtor possa entender que a gente não tem uma receita de bolo. Aqui eu coloquei alguns efeitos que os comprimentos de ondas podem resultar, mas a gente sabe que quando a gente adota a iluminação artificial, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar com um conjunto de comprimentos de ondas. Normalmente, nós não trabalhamos com apenas uma luz monocromática. Em alguns casos específicos, realmente a luz monocromática pode ter um efeito positivo, mas na maior parte dos sistemas de produção, em função dos objetivos que a gente mais visa, que é aumento de produtividade e qualidade, nós trabalhamos com um conjunto de comprimentos de ondas específicos, né, de LEDs específicos, de cores específicas, para que neste conjunto nós podemos chegar ao nosso objetivo. Se eu for usar só a luz azul pode ser usada, ela é usada sozinha, por exemplo, para conservação de germoplasma. Mas se eu trabalhar somente com a luz azul, em um determinado período de cultivo, eu posso ter efeitos negativos
naquele objetivo que eu desejo, como, por exemplo, o aumento de produtividade. Então, só para a gente entender que, normalmente, nós trabalhamos com um conjunto de LEDs, né, de cores monocromáticas, para a gente chegar no nosso objetivo. Bom, mas aqui, como eu falei para vocês, a luz vermelha, a luz azul, são os comprimentos de ondas que realmente mais estimulam o processo fotossintético, e a luz vermelha, ela está muito focada para a produção de biomassa, para crescimento, e nós sabemos que ela é absorvida tanto pelas clorofilas A e B, mas em maior proporção pela clorofila A do que pela B, né? E ela vai ser absorvida em uma proporção muito maior também em relação à luz azul, que tem um comprimento de onda menor, e a gente sabe que quanto menor o comprimento de onda, mais reativo, né, mais energético é aquele comprimento de onda. Então, a luz azul vai ser absorvida em menor proporção, mas ela tem um estímulo muito grande para abertura de estômatos, né, produção de clorofilas e de pigmentos como antocianinas. A luz verde também, ela pode aumentar a produtividade, como a gente viu, pelo fato da luz azul, da luz verde também estimular parte do processo fotossintético. Com isso, ela pode gerar aumento da área foliar, comprimento de haste, enfim. Eu coloquei aqui apenas algumas características que eu posso realmente alterar a partir de determinados comprimentos de ondas. Bom, e ainda a gente não pode esquecer que ainda a gente não tem essa grande valorização no mercado, que é você valorizar o seu produto a partir da qualidade, né? A gente observa que esse mercado, ele vem de fato crescendo, mas ainda o mercado, dentro da horticultura, de uma maneira geral, ele não paga por isso, né? Ou seja, ele não paga por um alimento mais rico em potássio, cálcio, magnésio, em antioxidantes e outros compostos, como um alimento rico em clorofilas, e nós sabemos que todos esses sais minerais, esses pigmentos, né, eles possuem propriedades importantes para a manutenção da nossa saúde, mas a gente observa que o mercado ele tende a atingir este patamar. Então, acredito que nos próximos 10 anos, né, nós veremos uma transformação nesse mercado, valorizando não só, claro, uma fruta ou uma hortaliça pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua cor, mas também pela sua nutrição, né? Pelas suas propriedades aí realmente nutracêuticas funcionais. Então, aqui eu coloquei a luz azul estimulando a absorção desses elementos, aumentando a concentração de clorofilas, como a gente já falou, e de antocianinas. A luz na faixa do vermelho, nós temos identificado aumento dos tocoferóis, de ácido ascórbico, de compostos fenólicos, super importantes também na prevenção e no combate de doenças. O infravermelho, né, que a gente estava falando, o infravermelho próximo ou vermelho distante, que é o far red, né, nós identificamos também esse comprimento de onda podendo aumentar a concentração de antocianina para algumas espécies como o tomate em baixas intensidades na composição da nossa luminária pode levar a aumento e tem resultados científicos mostrando aumento de produtividade, de tamanho de fruto. Então, veja o quanto que a gente consegue agregar numa única luminária, né? Quanto que a gente consegue agregar em termos de diferentes tipos de comprimentos de ondas para gerar efeitos diferentes. Também nós temos a radiação UV sendo muito utilizada, tanto a radiação, a gente sabe que o que chega na superfície terrestre é a radiação UVA e UVB, a atmosfera filtra a radiação UVC, mas hoje a gente tem, então, luminárias, né? A gente tem lâmpadas LED que fornecem a radiação, que entregam a radiação UVC.
A UVC é altamente energética, né? Então ela tem um poder muito grande de oxidação, ela tem um poder muito grande de provocar danos ao DNA, ao RNA. Então, nós podemos utilizá-la em alta intensidade, né? Ou seja, desculpa, a gente pode usar a radiação UVC com pulsos, né, muito curtos, né, mas realmente com alta intensidade no sentido dessa radiação ser realmente bastante tem um poder bastante oxidativo e com isso nós podemos utilizá-la com o objetivo de você promover estímulo ao metabolismo secundário. Então, normalmente a gente utiliza aí na faixa entre 260 a 270 nanômetros, então um comprimento de onda bem curto comparativamente, né, com os outros comprimentos de ondas, portanto, uma radiação altamente energética, e ela, em impulsos muito rápidos, né, em tempos de exposição muito curtos, ela pode ter efeitos muito benéficos realmente no sistema de produção, visando estímulo do metabolismo secundário, inclusive para controle de patógenos. Então, isso pode ser aplicado e, claro, que a proporção dessa radiação na composição da sua luminária vai ser muito baixa. Então, da ordem, aí a gente pode usar da ordem de 1%, 2%, isso é um pouco variável, claro, em função do que a gente de fato quer que o vegetal produza, mas a gente tem induzido produção de compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas também, síntese de um composto à base de enxofre chamado glucosinolato, que é de extrema importância para o combate ao câncer e também na prevenção do câncer, muito encontrado em brócolis, por isso que o brócolis ele vem sendo muito fomentado a nível mundial. Síntese de outro composto à base de enxofre também com poder anticancerígeno, que é o sulforafano. Então, veja quantos benefícios nós podemos ter. Bom, mas aí a gente tem diferentes tipos, e claro, de composições espectrais. Uma das luminárias mais empregadas a nível mundial são as luminárias brancas, né? Que entregam aí diferentes comprimentos de ondas, aí, como vocês estão vendo, na faixa da radiação fotossinteticamente ativa, que a gente já falou, né? E aí nós temos dentro desse mercado de luminárias brancas as luminárias que têm maior composição na faixa do vermelho, na faixa do laranja, em relação à faixa do azul, que vocês estão vendo aqui, as lâmpadas brancas de 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, a gente já começa a aumentar um pouco mais a proporção de radiação na faixa do azul, e de 5.000 até 6.500 Kelvin, nós temos aí uma proporção, vocês estão vendo aqui, maior de radiação na faixa do azul e menor na faixa do vermelho, aqui em relação às lâmpadas brancas aí de 3.000 a 4.000 Kelvin. Então, essas luminárias têm sido bastante empregadas em diferentes fases fenológicas. Quando eu penso em 5.000, 6.500 Kelvin, né, a gente observa menor proporção de radiação na faixa do vermelho, com um pico bem maior de radiação na faixa do azul, que é o que nós chamamos de luz branca fria, ou seja, ela vai entregar maior proporção de radiação na faixa do azul. Isso tem sido muito utilizado na fase inicial de desenvolvimento das plantas, então é bastante interessante quando você faz o início do desenvolvimento da sua muda no viveiro. Então você coloca a maior proporção de radiação na faixa do azul. E as luminárias brancas, aí 3.000, 4.000 Kelvin, onde você tem maior proporção de radiação na faixa do vermelho, é mais interessante para você estimular o crescimento, o florescimento, indicado aí para estados fenológicos, para você realmente ter maior produção de biomassa. E, claro, Alô? Desculpa. Desculpa, achei que você tinha falado alguma coisa. E aqui, então, a gente vai ver
a influência, então, da iluminação artificial na produção em recipientes, que é, de fato, o nosso objetivo. Então, a gente tem que pensar que no recipiente a gente vai desde a fase de produção inicial, que é a fase de produção de muda, né? E até a produção final. E claro que, pensando na iluminação artificial, eu posso ainda ir para um estágio ainda menos avançado, que é o da fase da produção de mudas, se eu for produzir microverdes, né, que é o estágio inicial, de fato, para a gente ter uma muda compacta, uma muda robusta, tanto da parte aérea como do desenvolvimento do sistema radicular, realmente nós temos que trabalhar com a iluminação artificial nos viveiros, pelo fato da redução da intensidade luminosa ter sido uma questão muito frequente em várias regiões do Brasil. Então, aqui foi um viveiro que nós temos aqui na nossa região, ele é produtor de mudas de folhosas e também de tomate, que é um mercado que vem crescendo bastante, principalmente também de mudas enxertadas. Então, para resolver o problema do viveirista, onde ele estava com problema de mudas estioladas, né, e o tomate, por natureza, já tem uma dominância apical. E tem alguns materiais genéticos ainda que tem uma tendência muito maior de crescer no sentido vertical e a sua haste ficar muito fina. Então, nós testamos diferentes composições espectrais, trabalhando com 80-20 na faixa do vermelho e na faixa do azul, 70-30, 60-40, 50-50, né, proporção, e também comparando com a luz branca. Então, nós tivemos nesse cenário maior concentração de clorofila, menor altura, maior produção de biomassa, justamente nessa faixa de proporção de 70-30. Então, nessa condição aqui, nós encontramos realmente uma composição espectral que melhor atendesse à qualidade da muda. Então, isso foi bastante positivo. E a mesma coisa aconteceu para a suplementação luminosa em mudas enxertadas de tomate. Ai, tá errado aqui, ficou grudado, desculpa. Mudas enxertadas de tomate. Então, o processo de enxertia também é uma atividade que vem crescendo muito nos viveiros, porque a gente sabe que hoje as áreas agrícolas não conseguem mais suportar mudas que não sejam enxertadas pela alta incidência de doenças que não podem, né, que não são aí controladas facilmente, como é o caso de doenças bacterianas, como, por exemplo, a Housetonia, que tem sido um dos grandes problemas. Então, com isso, um porta-enxerto altamente tolerante a essa bactéria tem proporcionado a viabilidade de produção em áreas que possam ter contaminação. Então, também, a partir da iluminação artificial, nós encontramos, então, melhor resposta com 70-30 de vermelho e azul. Tivemos aí maior calibre da haste, maior área foliar e aumento de biomassa com esta tecnologia de iluminação artificial aqui, então. Também, em pepino, também a gente obteve a mesma resposta com esta composição espectral, onde nós podemos observar aqui a nossa testemunha, depois nós usamos, então, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50 e a luz branca. E aqui a melhor resposta em termos de biomassa, diâmetro do caule, compactação, comparativamente, né, juntando todos esses fatores, o melhor cenário foi também para a iluminação nesta composição espectral. Também nessa fase de produção de mudas em substratos, nós temos esse mercado, não só de produção de hortaliças, mas nós temos um grande mercado com uso de substratos para a produção de flores e de plantas ornamentais. Então, esse é um grande produtor de mudas de empáqueos, né, que é essa flor que a gente está mostrando aqui no vaso, no lado esquerdo. Então, esse produtor aqui na região de Atibaia, né, ele é o principal produtor de mudas do Brasil de empáqueos, só que
inverno, ele não estava conseguindo produzir uma qualidade das suas mudas, que tinham aí realmente menor e, além disso, uma desuniformidade no crescimento dessas mudas, por falta de luz. Então, nós fizemos esse trabalho com materiais genéticos diferentes, né? Visando realmente maior produção para o viveiro, principalmente no inverno, que também provocava esse estiolamento das hastes, né? Ou seja, uma desuniformidade no tamanho das hastes, e esse porte desuniforme, gerando um porte desuniforme das plantas. Então, o viveiro, né, ele realmente tinha as suas plantas matrizes, e a partir das suas plantas matrizes, ele transferia as estacas para as bandejas com substratos, e essas estacas, então, produziam outras estacas que ele colhia para fazer a sua muda final, que nós estamos vendo aqui nesta imagem, né? Então, aqui seriam aqui as plantas aqui matrizes, ele retirava as estacas, aqui estão as estacas, essas estacas, então, elas eram plantadas aqui, né, no substrato, para o desenvolvimento de novas estacas, para que essas estacas, então, fossem colhidas e fossem, então, colocadas em um novo recipiente para a produção de muda final. Então, todo esse processo aqui, ele era desenvolvido dentro, obviamente, das estufas agrícolas, e ele não estava conseguindo ter uma alta produtividade de estacas no período de inverno e com uniformidade. Então, nós usamos 4 tipos de lâmpadas, né, no formato de refletores, 10 partes de vermelho para 2 de azul, 9 para 3, 8 para 4, 6 para 3 e 3. 3 aqui de vermelho, na faixa de 630, né? E depois mais 3 6 de vermelho, desculpa, na faixa de 630, mais 3 de vermelho na faixa de 660 nanômetros e 3 de azul na faixa de 450. Então, nós estudamos 2 espécies. Isso aqui é bastante interessante para a gente entender tudo aquilo que a gente falou lá na teoria. Então, nós trabalhamos com empátiens aqui, Royal Magenta, que tem alta concentração de antocianina, portanto, são aquelas folhas roxas, né, mais arroxeadas, e o Compact White, que são folhas verdes. E aí testamos, então, os diferentes tipos de refletores, 83-17, que é a proporção entre vermelho e azul, 75-25, né? Depois, 67-33, 50-25, 25. Então, os tipos de luminárias, que nós testamos. E, realmente, em função dessas luminárias que nós testamos, considerando os 2 tipos de materiais genéticos, tanto o verde quanto aquele Royal Magenta com alta concentração de antocianina, todos os tipos de luminárias que nós colocamos aqui, né, que nós apresentamos aqui, todos esses tipos de luminárias, eles não foram adequados para a produção de mudas do Royal Magenta. Por quê? Porque esse material Royal Magenta, que tem a folha mais arroxeada, que tem alta concentração de antocianina, a produção de antocianina é estimulada pela presença do azul. E todos os refletores que nós usamos aqui tinham azul, em maior ou menor proporção. Então, nós não conseguimos elevar a produtividade das estacas do Royal Magenta. Por quê? Porque aquela proporção de azul que existia em qualquer tipo de refletor era o suficiente para estimular o metabolismo secundário no sentido de produzir mais antocianina. E quando você produz este pigmento, você deixa de utilizar a energia para o crescimento, o desenvolvimento em biomassa. Já a Compact White aqui teve uma resposta bastante interessante. Então, a gente conseguiu aumentar o número de estacas aqui, né, para esse tipo de material genético. Nós tivemos uma resposta bastante positiva, entre 83% de vermelho e 17% de azul. Então, veja,
mesma espécie, dois cultivares diferentes, mais antocianina e folha verde, com baixa concentração de antocianina. Quem tinha muita antocianina, o ideal seria, neste caso, ter utilizado somente uma luz monocromática vermelha com o objetivo de promover o crescimento para evitar o estímulo de produzir mais antocianina nestas estacas. Bom, também utilizamos a iluminação artificial para a produção de hortaliças baby. Isso é bastante interessante, é um mercado bastante crescente. A produção de baby leaf, ela vem sendo realizada tanto em solo quanto em substrato, também em produção em bandejas. Então, é um mercado bastante promissor. Por quê? Porque o uso da iluminação artificial nesta fase, ele promove um crescimento bastante acelerado. Veja o agrião, né? Em 15 dias, as plantas iluminadas com LED tiveram um aumento de 80% na produção. O almeirão 35,9%, coentro 77,3% e rúcula 80%. Então, o que menos agregou em termos de aumento de produtividade foi o almeirão, mas espécies como agrião, coentro e rúcula, quase que nós dobramos o crescimento em biomassa. Então, isso é muito importante, porque você acelera ciclo, você consegue produzir a mesma quantidade de biomassa num ciclo muito menor quando você faz uso da iluminação artificial, maior rendimento para o produtor. E a suplementação luminosa para o cultivo de hortaliças de alto valor agregado de frutos, como tomate, pepino e pimentão. Então, nessa condição, nós usamos as barras entre o dossel, porque nessa proporção aqui, ocorre redução da transmissão da radiação na faixa do vermelho e do azul. Então, aquelas folhas mais baixeiras e do terço médio do tomate, nós temos menor incidência desses comprimentos de ondas para o processo fotossintético. O que acontece, então, nas folhas mais inferiores? Ela perde muito mais rapidamente a sua atividade fotossintética. Então, quando você usa a barra entre o dossel, iluminando essa parte da planta mais alto sombreada, nós tivemos um rendimento de 16%. Isso é muito economicamente viável, nós fizemos análise econômica e isso deu resultados bastante positivos. Essas barras, então, tinham um fluxo de fótons de 220 micromols, né? E nós conseguimos ter uma proporção nessas luminárias de 80% dos LEDs na faixa do vermelho e 20% na faixa do azul. Então, aqui algumas imagens que nós tivemos da produção, então, de mini tomate. E o que nós conseguimos agregar? Nós conseguimos aumentar o número de cachos por haste e, além disso, nós conseguimos, então, ter maior produtividade comercial, em torno de 16,6%, o que foi economicamente viável para o produtor, principalmente considerando um produto também de alto valor agregado, que é o mini tomate. Aí nós tivemos também a suplementação luminosa, da mesma forma, mesma barra, usando entre o dossel com o mesmo princípio, né? Produzindo tanto o tomate quanto o pepino em substrato fibra de coco. Nós tivemos, então, um aumento na taxa fotossintética, passando de 12,72 para 15,14, tivemos um aumento de 19% na fotossíntese líquida, quando nós avaliamos o uso da iluminação artificial aos 55 dias após o transplante das mudas. E tivemos também aqui um acréscimo de aproximadamente 13% de produtividade. A produtividade aqui foi de mini pepino, que é aquele pepino tipo snack, né? É um pepino de alto valor agregado. A produtividade, o acréscimo de produtividade, realmente de 13%, poderia ter sido maior, mas o que aconteceu neste período é que nós tivemos baixa temperatura, e a estufa não era climatizada para aquecimento, somente para resfriamento. Então, nós tivemos, inclusive, temperaturas que chegaram em alguns dias abaixo
de 0 graus. E isso, claro, o pepino é uma espécie que exige temperaturas mais elevadas para estimular o seu processo produtivo. Então, basicamente, seria isso que a gente teria para apresentar, e aí eu estou aberta às perguntas. Muito obrigada. Professora Simone, muito obrigado pela sua apresentação. Lamentavelmente a gente teve aí uma intercorrência, né? Vamos ter que já a partir de hoje trabalhar com uma plataforma que não permita o ingresso de outras pessoas na apresentação, né? Mas enfim, eu acho que apesar disso a gente conseguiu aproveitar e com certeza aí foi muito esclarecedora a sua apresentação. Pessoal que queira fazer questionamentos, por favor, fique à vontade, tá? Eu fiquei curioso com uma questão, gostaria de lhe ouvir a respeito. Basicamente sobre a questão da diferença na resposta relacionada à espécie. E aí eu gostaria de ir além, tá? Como que isso ocorre nas espécies de diferentes mecanismos fotossintéticos? Por exemplo, como é que nós vemos a diferença de resposta a uma determinada faixa luminosa ou suplementação, hora de suplementação, para as plantas C3, C4 e ainda me fugiu o termo agora, as crassuláceas, mecanismo CHEM, me fugiu o termo, mas eu acho que a senhora entendeu, professor. Daqui a pouco eu lembro, tá? Por favor. Então, nas plantas comparativamente entre as plantas C3 e as plantas C4, que nós testamos o da iluminação artificial, tanto para o cultivo da soja quanto para o cultivo do milho. Então, no cultivo do milho, nós tivemos uma resposta muito maior comparativamente com o acréscimo de produtividade que nós tivemos na soja. Então, para milho, em termos de produção de biomassa, o uso da iluminação artificial nesse tipo de planta C4, nós chegamos a um estímulo de 40% de aumento de biomassa. Para o produtor que produz milho para silagem, isso é um ganho bastante representativo. Então, realmente a resposta, ela muda em função, claro, do comportamento dessas plantas em relação à sua capacidade de conversão dessa energia luminosa em energia química, e as plantas C4 tiveram uma resposta relativamente superior. Isso considerando, Claudimar, que não houve qualquer alteração nas práticas do manejo. A gente não pode esquecer que quando a gente faz uso da iluminação artificial, realmente a interferência ou essa relação entre iluminação e a dinâmica que você faz de manejo de água e nutrientes pode, de fato, ser alterada. Porque em alguns experimentos que nós tivemos, a gente observou que o uso da iluminação artificial promoveu uma absorção maior de determinados minerais. Então, nós podemos ter, ajustes, claro, porque quando você promove todo esse estímulo no desenvolvimento da biomassa, você, obviamente, vai ter que ajustar agora as suas janelas de prática de manejo de cobertura diferenciadas. Então, essas respostas, de fato, também podem, talvez, ser mais intensificadas ainda. Perfeito. Com relação às plantas campeão, eu, sinceramente, não sei. Tá. O mecanismo ácido das crassuláceas era o termo que não vinha no momento. Enfim, pessoal, questionamentos aí, aproveitem, a professora Simone está aí à nossa disposição. Não? O que, na sua opinião, assim, até onde nós podemos chegar em termos de rendimento das culturas, né, com esse incremento?
É lógico que tem que ver a questão do custo-benefício, se esse rendimento ele vai superar o custo que a gente vai ter, mas até onde nós podemos ir, na sua opinião, em relação a isso, professora Simone? Então, dependendo da fase tecnológica, como a gente mostrou, nós podemos quase dobrar a produção, principalmente porque a resposta inicial no desenvolvimento vegetativo, no caso das folhosas, é bastante expressivo. Só que a gente não consegue sustentar esse rendimento quando você passa desse estágio inicial e se você realmente se aproxima do ciclo final dessas espécies. Mas, nessa fase intermediária, nós temos um acréscimo bastante eficiente, com comprimentos de ondas específicos, muito maior do que comparativamente com a eliminação natural. Porque eu fiz essa comparação, claro, considerando algo somente natural e associado com comprimentos de ondas específicos, como a gente colocou. Então, esse mercado, principalmente de hortaliças no estágio mais jovem, você pode até colher na fase baby ou você em um estágio mais avançado, mas ainda intermediário, né, como a gente vê, rúcula hidropônica ou outras folhosas sendo cultivadas, eu acho que isso tem uma eficiência bastante alta. Claro que hoje o custo da luminária realmente já caiu, mas ainda a gente tem uma grande evolução nesse mercado. Para as plantas adultas, de uma maneira geral, eu acredito, no caso das hortaliças, que a gente fique entre um patamar entre 10% e 30% de aumento de produtividade. Nas hortaliças, né, como a gente está falando na fase de jovem, a gente já pode ter esse incremento muito maior. E em campo, realmente existe um universo muito grande que ainda precisa ser estudado para a gente entender a resposta desses materiais genéticos à iluminação. Mas as práticas de manejo que a gente faz hoje nas lavouras, a gente observa, por exemplo, que fertilizante vai te dar um rendimento nesse patamar? Nenhum, certo? Para você tem uma lavoura de alto padrão, você vai introduzir uma nova tecnologia, com certeza nós não vamos fazer o milagre de dobrar a produção. Então, acredito que a iluminação artificial não esteja na média nessa faixa ali entre 15%, 30%, 35%, o que eu acho que é um ganho altamente expressivo. Se a gente já considerar, dependendo da lavoura que a gente vai trabalhar, passou de 2 dígitos, você já tem um crescimento aí positivo, né? Uma viabilidade econômica que você já pode considerar. Se nós colocarmos isso como a faixa de lucro do produtor, isso representa um número muito interessante. Eu fiquei bastante curioso em relação a isso, foge um pouco do que nós estamos falando aqui, mas quanto tempo mais ou menos de exposição para a gente ter essa resposta no caso de uma lavoura? E aí que tá, Claudimar, porque a gente, se a gente for considerar a soja, né? A gente tem materiais de ciclo curto, ciclo médio, ciclo longo. A gente tem que considerar as condições climáticas, que podem acelerar a velocidade de desenvolvimento desses materiais genéticos. Qual é a composição desse material genético em termos de expressão de genes? Então, o momento de entrada, o momento de saída, isso ainda está numa fase muito inicial, ou seja, de fato, o que vai agregar? Porque, veja só, no caso da soja, nós tivemos um atraso no ciclo em torno de 14 dias. Então, você vai ficar com a sua planta no campo em torno de 14 dias a mais. Mas será que realmente eu conseguiria atingir o padrão ideal? Será que eu poderia ter reduzido esse período a mais se ela vai ficar tendo a mesma eficiência? Então, não sei, porque na verdade a gente tem que estudar diferentes condições de entrada, de saída, composições espectrais. É um universo assim, muito grande para a gente conseguir entender, porque de fato o que de estímulo a gente vai provocar entrando em diferentes fases fenológicas com aquela composição espectral, se eu entraria com outra composição espectral. Então eu vejo assim que nós estamos bem no início ainda. Isso independente do ambiente, né, cultivo protegido,
ou se for em campo, considerando esse mercado. Eu acho que talvez aí para os próximos 10 anos a gente tenha uma evolução muito maior, mas acredito que ainda falta muita coisa. E eu achava que isso daí era mais no Brasil, mas não é. Isso é a nível mundial. E tem, de fato, como modular as plantas, ou seja, como você usar a iluminação aí de forma inteligente, de forma que você pode manipular cada fase tecnológica de acordo com o que você de fato deseja, né? E aí você tem que Pode falar, professora. Tem que entrar as luminárias minimizáveis, tanto quanto intensidade, composição espectral. Então, é um mercado também que hoje, atualmente, ainda não é muito usado por questão de custo. Então, assim, eu acho que esse mercado vai ainda sofrer uma grande transformação. Não sei qual é a sua opinião. E o início dessa transformação foi a partir do surgimento da lâmpada LED? No caso do uso na agricultura? Isso. Eu acho que as luminárias LED, elas trouxeram esse benefício de você ter uma condição de trabalhar aí com uma gama muito grande de composições espectrais, coisa que no mercado de iluminação na faixa de outros tipos de lâmpadas, você não consegue fazer isso. Então, a partir do momento que realmente a indústria de produção em ambiente protegido ela tomou um corpo muito maior a nível mundial, e com essas mudanças climáticas, então a gente observa que realmente há vários anos a gente já não consegue mais produzir somente com a luz artificial, mesmo num país como o nosso, que a gente tem luz disponível na maior parte do território. Então eu acredito que isso tenha avançado muito mais a partir do momento que empresas se interessaram por esse mercado em outros países, como o Brasil. Principalmente, acredito que uma das pioneiras desse mercado também tenha sido a empresa Philips, né? Que se interessou por esse mercado. Por quê? Porque nós temos uma condição de infraestrutura em termos de casa de vegetação completamente diferente da deles. Uhum. Mas eles visualizaram que já com essas mudanças climáticas, o mercado tinha um grande potencial. Então, eu acredito que a gente iniciou em 2014, basicamente estava iniciando no mercado. E aí, a partir de aproximadamente aí uns 3 anos, 4 anos depois, vários produtores já começaram a se interessar. Hoje isso já se tornou muito mais popular. E vários segmentos já estão utilizando e querem cada vez mais utilizar. Inclusive ali para a produção na área de florestal, na área de as plantas ornamentais, acredito, e que as flores foram os segmentos aí que iniciaram essa atividade. E isso acabou se espalhando para os outros mercados. Não sei se eu respondi. Sim. Não, eu lembro que lá, acho que no final dos anos 90 ainda, no final do século passado, nós tínhamos, se eu não me engano, da Silvânia, nós tínhamos a lâmpada Grolux, que era muito explorada, mas era caríssima. Era uma lâmpada que custava muito, né? E eu lembro que se testava, na época eu trabalhava já com propagação in vitro, nós testávamos e não tínhamos aquele efeito muito interessante a não ser na fotomorfogênese, né? E aí, com o passar do tempo, foram surgindo as lâmpadas de vapor metálico, surgindo ou sendo mais utilizadas para essa função, e posteriormente o LED. Então, claro, isso tudo houve uma revolução dentro de cada especificidade aí também. Tem uma questão aqui do Manuel Girão. Qual a influência da iluminação artificial no combate / resposta a pragas? Por exemplo, no cultivo de tomate cereja em casa de vegetação. Essa é a pergunta do Manuel Girão. Obrigado pela participação, Manuel. Olha, realmente, a nível de pesquisa, né, existem já trabalhos que mostram a influência do uso da iluminação artificial na presença aí de pragas e doenças. E eu não tenho experiência nessa área, não fiz nenhum tipo de avaliação a respeito. E determinados comprimentos de ondas que podem, inclusive, estimular a esporulação de patógenos
podem realmente intensificar, né, o desenvolvimento de um determinado fungo, por exemplo, dentro do seu ambiente. E quando você corta determinados comprimentos de ondas, então você pode ter uma condição de você melhorar determinada condição que seja inadequada para o seu cultivo. Então, o que a gente observou, por exemplo, dentro desse sistema, quando a gente começou a produzir gérgara na estufa. A gérgara tem um grande problema, que é o botrites, né? Então, o botrites pode acontecer já na fase de produção e também o produtor tem um grande problema do botrites lá na pós-colheita. E aí, esses filmes antivírus, que eles consideram antivírus, que bloqueiam 100% da radiação UV, conseguem, de fato, reduzir a esporulação do fungo. Então, esse é um outro caminho que a gente também vem trabalhando, que é o uso de determinados comprimentos de ondas para você mitigar determinados patógenos. A gente sabe da linha que a gente tem de orgânicos, de sementes que não podem ser tratadas quimicamente, e a radiação UVC tem tido resposta bastante positiva para você reduzir a incidência de determinados fungos. Mas uma gama de espécies que a gente testou, alguns fungos podem aumentar a esporulação, outros você consegue reduzir, então você tem que encontrar a intensidade adequada, realmente quantos pulsos de exposição você vai dar, qual vai ser o tempo de exposição. Então esse também é um outro grande mercado e é um tratamento físico. Agora, no caso da iluminação artificial, provavelmente determinados comprimentos de ondas podem atrair insetos, você pode reduzir populações. Eu, sinceramente, não tenho experiência nessa área, Valdemar. Perfeito. Mais algum questionamento, pessoal? Não? Bom, já estamos bem avançados na hora aqui, né? Mas com certeza foi um tempo muito bem aproveitado, né? A gente vai fazer uma edição desse vídeo aqui para tirar as barbaridades que a gente teve aí. Desculpa. Acontece. Mas nos perdoe aí, porque a gente ingenuamente achou que não teríamos esse tipo de problema, mas quando a gente abre endereço e não controla muito, né, a divulgação dos endereços das reuniões, pode acontecer isso mesmo, tá? Professora Simone, muito obrigado pela sua participação, né? Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, né? E muito obrigada. Com certeza nós vamos nos ver em outros eventos e quando nós organizarmos a edição presencial do Ensub, muito provavelmente nós vamos lhe convidar para auxiliar a gente também aí nesse tema, tá bom? Obrigado a todos pela presença, tá? Eu que agradeço. Obrigada a vocês, foi um prazer, muito obrigada. Tá bem. Desculpa, pessoal, qualquer inconveniente aí em função da invasão, né? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, e em seguida faremos aí a divulgação do nosso próximo encontro, tá? E com um pouco mais de... Aliás, na verdade já foi colocado no chat aqui, agora que eu percebi. Sim, tá ali no chat. Vai ser com o Blisca, né? O uso consciente de plástico agrícola, né? Nós temos aí uma grande preocupação o que fazer com o plástico, tanto esse utilizado para cobertura de casas de vegetação, quanto o plástico de mulching, né? Então, o Blisca vai falar para nós sobre isso. Então, faremos a divulgação em breve aí, então estão todos convidados já. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.